Olá, boa noite a você. Sejam todos muito bem-vindos ao Sinapse ICL desta segunda-feira, dia 28 de agosto de 2023. É isso, gente. Daqui a pouco começa a ter bolinha de Natal nas ruas. E aí eu fico desesperada porque o ano acabou de novo. Boa noite, César. Passando rápido. Boa noite, Rô. Prazer estar com você. Boa noite para a nossa audiência linda. Vamos que vamos. Gente, estou sorrindo porque o presidente Lula sancionou, a proposta que criou uma nova regra, para a valorização do salário mínimo acima da inflação. Uma ótima notícia para uma segunda-feira que combina com outra boa notícia, que é o aumento da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, ou seja, quem ganha até 2 salários mínimos está isento de imposto, que é uma facada para o trabalhador, né, César? Boas notícias. Boas notícias. A classe trabalhadora ficou aí anos, principalmente durante os anos do bolsonarismo, sem ajuste real, ou seja, aquele que acontece acima da inflação. Então você imagina que para quem ganha aí a faixa de 2, 3, 4 salários mínimos e precisa sustentar uma família, isso faz de fato a diferença e é uma ótima notícia nesse sentido. E tem também a taxação das offshores. Que vem super ricos, super mega ricos. Exato, isso também é uma ótima notícia, né, Robson? Então você passa a ter, eu estava lendo aqui antes da gente começar o programa, são pessoas que investem no mínimo, tá, gente? 10 milhões de reais em paraísos fiscais e ficam isentos de pagar qualquer tipo de taxação, de tributação. Agora o Lula muda isso e essas pessoas passam a ter que pagar entre 15% e 22,5%. A gente ainda vai entender todos os detalhes de como é que isso vai funcionar na prática e tal. A gente deve explorar isso com vocês em edições futuras, inclusive do Sinapse, do N1, do N2, da programação do ICL de forma mais ampla, mas é uma ótima notícia, Rô. Boa, né? Já sorrimos, mas também teve uma notícia que entristeceu a gente esse final de semana, porque 9 pessoas foram encontradas mortas, entre elas 7 carbonizadas e 3 crianças, de novo na Bahia, o estado mais violento do Brasil desde 2019. Sem esquecer da mãe Bernadette, que também foi assassinada, e a gente ainda não sabe, quem foram os mandantes, enfim, o que aconteceu ali de fato. Ou seja, César, a Bahia precisa de ajuda. A Bahia não está conseguindo resolver o seu problema de segurança pública, assim, é muito claro. Muito claro. Para você ter crianças que foram carbonizadas, então você imagina o nível da barbárie e o nível da violência que isso compreende. Eu confesso que eu vi falas do governador, do Jerônimo. Eu particularmente não gostei da forma como ele se referiu à questão anteriormente, não a essa que você está dizendo, mas ele basicamente disse que respeitem a polícia militar, porque a polícia militar merece respeito, quando a gente estava tratando de chacinas que estavam acontecendo ali, e ele basicamente culpou a imprensa. A meu ver, não é isso que se espera de um quadro progressista do Partido dos Trabalhadores, e isso tem muito a ver com o que diz, por exemplo, o Tarcísio de Freitas em São Paulo. Considerando as chacinas que vem acontecendo de forma reiterada, a gente viu um caso também absurdamente estarrecedor de relatos de pessoas que moram ali no Perequê, Robes, que é uma praia do litoral sul aqui de São Paulo, ali do Guarujá. No Guarujá, e relatos de pessoas que dizem que a pessoa gritou, tentou pedir por socorro, depois encontraram um alicate ao lado do corpo da pessoa, que o corpo foi devolvido para a família sem as unhas, e nesse contexto o Tarcísio de Freitas disse que estava satisfeito, extremamente satisfeito, abre e fecha aspas, para ser bastante preciso ao que o governador de São Paulo disse, com a Operação Escudo. Veja o quanto sugestivo é o nome da operação, no sentido de tentar transmitir uma ideia de que se trata de um processo de defesa, de dar legitimidade à operação nesse sentido. Tudo isso é muito sério, a gente tem uma crise na sociedade no que diz respeito à segurança pública, e a esquerda precisa trabalhar esse tema. Eu quero conversar isso, inclusive, com o nosso convidado de hoje, que é um craque da política, da dramaturgia, das artes em geral. Enfim. Exatamente. É ótimo. Já fiquei com muita raiva dele, mas eu também amo ele, porque ele é um ator que a gente adora. Já fez personagens de todos os tipos, né? Exatamente. José de Abreu, seja muito bem-vindo ao Sinapse. Que prazer receber você aqui, hein?
Tá, César, o prazer é meu. Não tem nem roupa, estou emocionado até estar aqui. Obrigado, querido. Que honra, Zé, pra gente. Obrigado. Muito bom, Zé. Já quero começar quente aqui, tá? Porque você disse recentemente que a esquerda brasileira erra ao querer santificar o presidente Lula e esquecer que ele é humano, passível de cometer falhas. E eu já te pergunto, quais as grandes vitórias e derrotas do governo na sua avaliação até agora, hein? Não é paredão, não é paredão. Vai lá. Vitórias são muitas, né? A gente está acompanhando no dia a dia, né? Eu acho que derrotas muito poucas. Uhum. Quando eu escrevi esse post, eu estava me lembrando de um ator amigo que era lulista, assim, idolatrava o Lula, né? E deu aquela, quando veio a Lava Jato, começou com o mensalão, veio a Lava Jato, ele deu uma virada, assim, começou a ficar com ódio do Lula e ódio do PT, e um dia conversando com ele, a gente chegou a essa conclusão, entendeu? Eu acho que teve gente que realmente, principalmente nós da classe média privilegiada, quando viu um operário, que era o nosso sonho, né, de juventude, nós lutamos contra a ditadura, de repente aparece o Lula e eleito pelo povo, né? Eu acho que houve uma coisa mesmo de heroicizar um pouco o Lula, né? Como a gente tinha o Che Guevara, como tinha Fidel Castro e tantos outros, né? Porque o Lula era nosso, né? Era o nosso pernambucano, o nosso nordestino, que vem de pau de arara, aprendeu a trabalhar no Senai, foi operário, perdeu um dedo, virou líder sindicalista, era o ideal que a gente tinha para um líder, né? E foi eleito, né, pelo voto direto. E aí eu acho que houve essa coisa de idealizar muito o Lula, né, não dando a ele a chance de ser um ser humano, passível de falhas, de erros. Eu não acho que ele errou em relação ao Zanin. O Papa era o Zanin, né? Foi aquele voto. Sim. Aqueles últimos votos últimos votos do Zanin. Eu não sei, eu acho que essa história da escolha do Zanin e Lula, eu acho que foi uma coisa de um critério muito pessoal do Lula, né? Ele tem esse direito. Eu não sei se ele conversou com o Zanin sobre esses assuntos e tal, que o Zanin iria votar, eu creio que não. Eu acho que foi um gesto de grandeza do Lula, assim, sabe, de agradecer o advogado que sempre acreditou nele, né, na defesa dele, né, que se envolveu de uma maneira extremamente séria e tal. Uhum. E que, sei lá, não sei o que aconteceria se não fosse a Vaza Jato, mas o fato é que o Zanin foi um excelente advogado. Né? E para isso, eu acho que o fato do Lula confiar no Zanin de uma maneira, assim, fora do normal, eu acho que fez ele ter essa decisão, assim, de foro íntimo, sem dúvida. Eu nunca duvidei que ele fosse eleger o Zanin. Como eu acho que ele não vai nomear uma mulher. Para essa próxima vaga. Uhum. Eu tenho uma sensação de que ele vai nomear alguma pessoa. Eu não sei se tem alguma mulher com proximidade, assim, eu não consigo ver se está de cabeça uma pessoa, uma mulher que tenha condições de assumir. Olha, não estou dizendo que não haja, tem muitas, mas que seja íntima do Lula. Sim, sim. Que prive da intimidade do Lula. É engraçado isso, né? Ô Zé, mas tem que ser um progressista humanista ou tem que ser um amigo do Lula, hein, na sua opinião? Não, tem que ser. Sabe? Olha, tem que ser um garantista, né? Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal é a garantia do cumprimento da Constituição. Agora, é muito difícil, né? Eu acho, estava vendo o Cacai, eu postei também aquele dia. Eu acho que a maneira como se escolhe, eu acho que tem que ser mudada, eu acho que tem que ter mandato. O Cacai falou 7 ou 10 anos, eu acho que tem que ter mandato, sabe? Não pode ser aquela toga eterna. E eu acho que tem que parar de televisionar esse negócio. A gente que é ator sofre com a popularidade, imagina esse pessoal que não é preparado. A gente, quando fica famoso, a gente já passou por anos de palco, já fez teatro, já está acostumado com a plateia. Agora, você entra lá, bota aquela
toga eterna, vira um supremo ministro para o resto da sua vida, praticamente, e é televisionado toda hora, começa a ser parado na rua e tira foto e faz vídeo. Isso mexe com a psique da pessoa. Eu acho que não tinha que ser essa festa. Eu acho que o povo brasileiro não tinha que saber decor o nome do juiz do Supremo, sabe? Eu acho que o Supremo foi fundamental agora para evitar o golpe, mas o Supremo também foi fundamental no início da Lava Jato para ferrar o PT, foi fundamental para ferrar o Lula, foi fundamental para ferrar a Dilma. Eu acho que o Supremo não é... Agora estão dizendo, o Supremo está muito politizado. Não, faz muito tempo, né? Começou lá atrás, Roberto Jefferson, gente, foi quem denunciou o AP 470, né? Mensalão. O chamado mensalão. Todo mundo sabia que era pagamento de dívida passada, não era mensalão coisa nenhuma. Quer dizer, nós temos como delatores do PT Roberto Jefferson e Eduardo Cunha. Quer dizer, e o Supremo entrou na desses caras, entendeu? E a gente sofreu demais, e deu no Bolsonaro. Zé, deixa eu abordar uma pauta contigo aqui que eu acho que é pertinente, que diz respeito à segurança pública. A gente está vendo o que está acontecendo na Bahia, o que está acontecendo em São Paulo, essas chacinas e tal. E o tema eu quero colocar o seguinte, no Rio de Janeiro, do seguinte ângulo para ti, querido. A meu ver, é isso que eu gostaria de te ouvir, a esquerda não gosta muito de falar de segurança pública porque, em alguma medida, existe um quê de punitivismo, existe um quê de repressão, existem medidas, pelo menos repressivas, que precisam ser consideradas na equação quando você fala de segurança pública, e a esquerda não gosta muito de trabalhar pautas que tenham elementos dessa natureza. Agora, nesse sentido, a gente vê a extrema-direita se apropriar desse tema com muita força, e é um tema que tem ressonância, principalmente junto às camadas mais empobrecidas da população, e que a extrema-direita é capaz de capitalizar no sentido de se comunicar com essas pessoas. Como é que você vê isso, cara? Não te parece que a pergunta precisa é essa, não te parece que o governo federal deveria lançar uma espécie de fome zero, vamos colocar assim, orientado para trabalhar temas correlatos à segurança pública? Sim, concordo com você. Concordo plenamente. Eu tava pensando, hoje alguém postou, talvez Helena Chagas, que a única reação a essas mortes e torturas que estão acontecendo, principalmente na Bahia, no Rio e em São Paulo, foi uma frase do Lula, que eu creio que ela estava se referindo àquela frase que ele se virou para trás e falou na cara do governador do Rio de Janeiro, que a polícia tinha que ser mais bem preparada para poder saber distinguir entre um trabalhador e um bandido. Bom, mas eu li esse post da Helena, fiquei pensando, eu acho que sim, e eu acho que eles devem estar pensando nisso. Eu acho que essa relação da esquerda com a polícia e com o exército, com as forças armadas, eu acho que é uma coisa que é meio atávico no Brasil, né? A esquerda e exército e forças armadas, polícia militar, eles sempre foram nossos inimigos, né? Historicamente, sempre foram não só nossos inimigos da democracia. Você pode dizer o quê? Que Juscelino era comunista? Teve Aragarças e Jacareacanga. Ele era tão democrático que ele perdoou os caras da aeronáutica, né? Mas eles vêm aí tentando dar golpe desde que nasceram. Depois veio a polícia militar, na época da ditadura, que também pegou pesadíssimo, né, com a esquerda, né? Era um braço armado do exército, como é que fala no direito, a mão longa, né, do exército. Eu me lembro que na época da ditadura, todo secretário de segurança pública de todos os estados brasileiros era um general. E eu me lembro da Dina Sfatti num programa de televisão dizendo na frente um general, eu tenho medo de general. A gente tinha medo da polícia, né? Toda vez que eu ouvia uma sirene na época da ditadura, dava medo, né? Você estava falando no começo da tortura, arrancar unha era das piores torturas que havia. É uma das dores mais absurdas, né? Pelas descrições que a gente tem de pessoas que foram torturadas. Quando eu fiz a peça O Beijo da Mulher-Aranha, eu fazia um militante comunista preso e eu li todos os livros sobre tortura que tinha no Brasil e na Argentina.
E eu me lembro, a tortura não é só física, ela começa muito antes. Você começa a ter medo de ser preso, né? Eu fazia apoio logístico para a guerrilha urbana e eu comecei a sonhar com tortura, né? A gente discutia isso. Tinha história de segurar a tortura por 24 horas para dar tempo de cair os pontos e as pessoas se mobilizarem, e depois a repressão te dava um pau, você desmaiava, ela adiantava o relógio, botava um relógio na sala de tortura para você achar que já tinha passado 24 horas e começar a falar. Quer dizer, você introjeta a tortura, né? É uma coisa... A tortura começa quando você sabe que ela existe, né? Eu perdi muitas noites de sono. Eu tô meio apavorado com essa história do cara que foi entregue sem unhas e com um alicate ao lado, com um furo entre o olho e o nariz, feito... É um negócio absurdo. O cara estava dormindo em casa, né? Um bombeiro. É muito duro. Eu acho que tem que ter uma resposta do Flávio Dino, do Lula. Eu sei que a segurança pública é de competência estadual. Quer dizer, agora o Supremo comete um erro que eu acho absurdo, da competência de polícia às guardas municipais. Você imagine nos rincões do Brasil, um prefeito não vai com a cara de outro cara, bota a polícia municipal em cima do cara. Isso vai ser uma loucura. Já aconteceu isso com muitos promotores públicos, sabe? Em cidades do interior. Eu lembro que aconteceu uma vez em Gramado, um dos presidentes do Festival de Gramado, não sei se tinha corrupção, não, mas eu sei que ele foi preso, ele e o filho dele ficaram meses na cadeia, depois o promotor foi promovido para Porto Alegre, o processo caducou, era uma coisa de doido. Agora imagine você tendo uma polícia, cada prefeito tem a sua própria polícia, com poder de polícia, é uma coisa de doido. Eu acho que o Lula tinha que, eu não sei qual é o caminho, se o caminho é reeducação, desmilitarização da PM. É um problema muito sério e eu reconheço, você tem toda a razão. Nós, da esquerda, a gente não gosta de cuidar desse assunto. E Zé, aproveitando que você falou em ditadura, você foi preso, né, e chegou a ficar detido por 3 meses. Isso em relação à ditadura militar, ao golpe de 64. 68. Foi 68 foi você, antes né? Foi no Congresso da UNE, de Biúna, de 68. A gente foi preso em outubro e eu saí 2 dias antes do golpe, que foi 13 de dezembro. Eu fiquei 2 meses preso. Fiquei primeiro no presídio Tiradentes, onde ficou a Dilma, depois no Carandiru. E eu saí junto com o vice-presidente da UNE, José Roberto Arantes, fomos direto para a USP, para o CRUSP, Cidade Universitária, onde ele, como vice-presidente, assumiu a presidência da UNE, porque toda a diretoria estava presa. Estava preso Zé Dirceu, Zé Travassos, Zé Mentor, o Ricardo Noblat estava lá, tinha um monte, cada hora eu descubro. Tinha gente que estava como estudante, tinha gente que estava como jornalista mesmo. E fomos presos em 700, né? Depois eu tive uma outra cadeia mais rápida, que foi quando eu quebrei a frente do Citibank numa passeata, com um poste da CMTC. Santinho. Havia o movimento estudantil. Boa. O movimento estudantil era dividido entre a AP, Ação Popular, que era uma entidade socialista cristã, né? E a dissidência do Partidão. E aí, os dois, o presidente da UEE era o Zé Dirceu, e o presidente da UNE era o Luiz Travassos. Ambos estudavam na minha sala de aula. Foi uma coisa louca, uma coincidência incrível. O presidente da UNE e o presidente da UES ser colegas de classe. E quando terminava as passeatas, as manifestações, em penúltimo falava o presidente da UEE, que era a entidade máxima estadual. E em último falava o presidente da UNE. Então, o Zé Dirceu, que era mais comedido, mandava a gente voltar para a faculdade e estudar a realidade brasileira. E o Luiz Travassos, da AP, que era mais radical, mandava a gente quebrar a frente do Estadão ou a frente do Citibank. E Zé, para você que já viveu esse filme, como é que te caiu ou como é que te cai essa tentativa de golpe do governo Bolsonaro, hein? Bom, eu estou acostumado a viver eu estou muito caseiro, eu só fico no Brasil quando eu estou gravando.
desde que eu fui no Fantástico, desde que aquela coisa da cuspida naquele restaurante que Sim. começou a ficar muito ruim para viver aqui para mim no Brasil. Então eu saio, cada vez eu moro num país e aluguei meu apartamento aqui, o Rio de Janeiro é caro, com o aluguel do meu apartamento aqui eu posso pagar aluguel em praticamente qualquer lugar do mundo, né? Então, e quando eu estou aqui no Rio, eu moro perto do Projac, eu vou para o Projac e volto para casa. Eu saio pouquíssimo de casa, porque era muito xingamento, muita coisa, Muito Rouanet. ódio, né, Zé? Muito ódio. Eu fui meio esquentadinho, eu não levo desaforo para casa, eu já boto o dedo, xingo do ladrão, e aí sai entrevero e tal, então, para evitar isso. Mas outro dia eu fui no médico em Ipanema e resolvi ir a pé até o Jobi. Eu andei Ipanema e Leblon inteirinho. E ninguém me xingou. Fui parado 2 vezes por turistas, fãs que queriam tirar foto. Muito bom. Eu acho que já mudou um pouco o astral, sabe? Sim. Ô Zé, e nessa situação aí, que é uma situação polêmica, né, dessa cusparada aí, você sabe que a gente recebeu também, semana passada, o Jean Willis, né, e a gente também perguntou porque ele cuspiu no Bolsonaro, então teve essa questão. Conta pra gente... Dá para explicar. O que aconteceu ali? Você se arrepende disso? Como é que você sente essa questão olhando à luz da história hoje, cara? Ficou marcado o resto da minha vida, mas, bicho, o cara, as coisas que o cara falava, e a mulher dele falava para minha mulher, eram umas coisas absurdas. Minha mulher tinha uma bolsa de grife que fazia 15 anos, e eles xingavam ela de vagabunda, de puta, que a bolsa de grife era da Lei Rouanet, que eu era um carioca petista fudido. Eu sou paulista, cacete. Eu estava no restaurante. Eu estava no restaurante de um conhecido meu, eu tinha voltado do Japão, tinha levado um saquê para o Sushi Man, eu não tinha reserva, o cara me botou numa mesinha lá de canto, aí senta um casal do meu lado, meu, e começa a me xingar, você fica completamente... Eu já tinha tomado 1,5 litro de saquê. Isso era sexta-feira, meia-noite. E vinha o Sushi Man conversar comigo, e vinha o Maître conversar comigo, e experimentavam outro saquê. É um negócio que te pega tão de improviso. Eu cantei o hino nacional no começo, eu comecei a cantar o hino nacional. E aí o cara continuou gritando e dizendo que ele fazia mestrado em Miami, né? E a minha mulher, na época, era doutoranda da PUC em Direito. E aí ele escreveu para o Reinaldo Azevedo. Mas o negócio da cuspida é um impulso, vem um impulso. Sim. A vontade que deu era um soco. O cara era magrinho, baixinho. O restaurante estava entupido. Era na sexta-feira à noite, o restaurante estava cheio. Quando eu olhei à minha volta, falei, se sair uma briga aqui, vai ser uma carnificina. Porque vai virar a mesa, vai ser coisa de cowboy. Não tinha como, entendeu? E ele me xingando de vagabundo, ladrão, petista, filho da puta. E menina xingando minha mulher, vagabunda, sem parar. Sim. Era um moto contínuo, assim, uma coisa louca. E aí veio, né? Puf, cuspi. Nela não cuspi, não, né? Eu falei que eu cuspi nela, mas não cuspi. O que aconteceu com ela foi que a minha mulher pegou o copo de cerveja e jogou na cara dela. O copo de cerveja dela. O mais engraçado é que quando eles falam, ele escreve assim, a mina da mesa do lado me ajudou a me defender. E ela escreveu, meu namo só falou umas verdades. Depois me contaram que ele era casado e ele estava com uma namorada, por isso que eles sumiram. O Faustão convidou eles para ir lá, eles não foram. Eles mandaram uma carta anônima para o Faustão. E a Globo mesmo assim leu. E a impressão, o que eu soube é que ele estava com uma pessoa, que ele fez uma besteira ali, entendeu? Ele era casado e estava com uma menina que não era mulher dele. Por isso que eles sumiram do mapa. A carta que ele manda para o Reinaldo Azevedo é uma coisa... O Paulo Nogueira, do DCM, saudoso Paulo, ele escreveu o perfeito imbecil brasileiro, PIB, uma coisa assim. E ele analisa a cartinha que o cara mandou para o Reinaldo Azevedo. É de uma petulância, cara. Como se eu, com 50 anos de Globo, não tivesse dinheiro para pagar um restaurante japonês. Ele deduziu que era dinheiro roubado do povo, que eu estava lá com o dinheiro do povo, um restaurante no meu bairro, caríssimo. É um negócio de doido. E, inclusive, eu tinha um baita desconto, porque tem restaurante dá desconto para todos.
E é um símbolo, né, Zé? É um símbolo perfeito. A pessoa está ali, ao que tudo indica, você está relatando, traindo a própria mulher e querendo, de alguma forma, te imputar a responsabilidade do que quer que seja. Mas, meu caro, né? Não, e ele falava, o português dele na cartinha para o Reinaldo também é deplorável. Depois eu soube que ele fazia mestrado em Miami pela internet. Ok. Zé, vamos falar um pouquinho de cultura. Queria entender com você como artista, qual é o papel do artista nesse cenário todo de conscientização e de mobilização política, principalmente? Em época de eleições, aparecem artistas de esquerda, de direita, pessoas que a gente nem sabia, se revelam. Queria entender com você qual é esse papel, né, de ser um influenciador, né, de ter uma popularidade muito grande em favor de bandeiras que são importantes para você? Olha, quando eu comecei, todo mundo começava a ser ator no teatro. Era muito raro alguém começar na TV. Não, podia começar na TV, mas era raro. E no cinema era menos raro do que na TV. Mas 90% dos atores começavam no teatro. Quando você queria ser ator, você ia para uma escola de teatro. Ia aprender a ser ator de teatro, ler os textos teatrais, estudar os métodos de interpretação e fazer milhões de exercícios. Eu estou dizendo porque eu dei aula, mas eu nunca fiz. E 99% das pessoas que leem muito, ou que leem, pelo menos, começam a ler peças de teatro e tal, 99% é um exagero, mas a grande maioria é de esquerda. Se transforma em pessoas humanistas, com preocupações sociais, e era uma coisa meio tradicional o pessoal de teatro ser de esquerda. Tanto que quando o Collor foi candidato contra o Lula, que a Marília Pêra e a Cláudia Raia eram coloristas, foi um susto. Foi um susto na classe teatral. Marília Pêra chegou a ser sequestrada, né? Ela apanhou no Roda Viva, no Teatro Ruth Escobar, invadiram o teatro no final de uma apresentação, 67 por aí, e encheram os atores de porrada. Depois ela foi sequestrada em Porto Alegre, no mesmo Roda Viva, a peça de Chico Buarque, dirigida por Zé Celso. E ela apoiou o Collor, foi um susto e tal. Mas eu acho que tudo bem, eu acho que não tem problema nenhum você ser de direita, você ser um ator, um artista de direita. Eu acho que não pode ser bolsonarista, você não pode ser fascista. Você não pode lutar a favor de uma pessoa que é contra o que você faz. Quer dizer, Bolsonaro deu 1000 provas que ele é totalmente anti-arte, né? O cara nunca deve ter ido ver uma peça de teatro, só deve ouvir música ruim, não deve ler nada e tal. Então, agora, eu acho que o papel do ator é divertir as pessoas. Esse é o papel fundamental. Agora, como cidadão, o ator, por ser um artista, ele não deixa de ser um cidadão. Como cidadão, ele tem deveres. Eu acho que ele tem deveres, como cidadão, deveres políticos. Não é só direito de votar de 4 em 4, de 2 em 2 anos. Mas é estranho, né? Essa coisa das duas colegas, assim, porque parece uma seita, é uma coisa de louco, né? De pegar uma estátua de Nossa Senhora Aparecida, rezar uma salve rainha, com a Nossa Senhora Aparecida na cabeça, e depois gritar, no salve do comunismo! A Cássia Kiss fez isso, né? Cássia Kiss. A Cássia Kiss fez isso, é um negócio de doido. Ela já tinha dito que gays, trans e LGBT acabariam com a humanidade. Né? E a Regina continua postando coisas absurdas, né? Postou Jesus Cristo puxando a mão do Bolsonaro. Aí você fica pensando que não é uma opção política, é mais uma seita. É uma coisa muito, muito louca. Zé, e sobre isso ainda, nesses anos de bolsonarismo, a coisa se agudizou demais, né? Porque enquanto a gente ainda tinha aquela coisa de PSDB de um lado, PT de outro, claro, as pessoas que são no campo progressista sempre apoiaram o Lula e a proposta
petista, mas o debate era um pouco mais razoável, exato, muito mais razoável, né? Com a ascensão do bolsonarismo, isso, como você muito bem colocou, exato, ganha um cariz neofascista. Você teve problema durante, por exemplo, você teve que contracenar com algum colega e que se criou um certo nível de tensão nesse sentido, não? Morde o lábio, hein? Morde o lábio. Não, eu juro que não. Eu já fui marido da Cássia Kiss 4 vezes. Eles me chamavam para ser marido da Cássia Kiss porque sabia que tratava ela com jeitinho, conheço como funciona, mas ela não tinha ainda despirocado desse jeito. Hoje em dia eu não consigo nem olhar para a cara dela, coitada. Eu sou co-participante de um processo contra ela, de uma associação LGBT de São Paulo. A gente entrou com um processo, eu sou coautor. Eu tenho uma filha trans e eu acho que ela ajuda a aumentar a transfobia, a LGBTfobia e tudo, com aquela declaração absurda que ela deu para ler da Nagli, né? Um negócio completamente fora de qualquer parâmetro, né? De uma pessoa que tem a formação que ela tem, né? A Cássia fez muita coisa, leu muito, mas ali eu acho que é um problema mais... Não dá para gente que pensa, não dá para você entender muito, não dá para você entender a Regina, o comportamento da Regina. Não dá. Pois é. Regina, eu tenho certeza, todos os jornalistas que me queimaram quando comecei a meter a boca na Regina e dizer eu sei o que você fez no verão passado e não assuma que talvez eu tenha passado um pouco do ponto, eu fiquei muito indignado com aquilo. Foi aquela entrevista na CBM ao vivo, né? Aquilo todos os jornalistas que me meteram o pau em mim devem ter engolido, quando ela apoia a tortura. Também ela falou, não vou fazer do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cultura, um cemitério. Também não foi tanto assim. Tá, no que não mataram tanta gente, também não torturaram tanta gente, vocês querem fazer o quê? É um negócio de doido. Não, né? E até que apoiava a Regina ficou horrorizado. Horrorizado. Ela perdeu o cargo, né? E nunca mais voltou. Foi do mesmo jeito que entrou, saiu, né? Foi muito rápido mesmo. Agora, Zé, você tá falando que você tem uma... Foi, exatamente. Você contou aí pra gente que você tem uma filha trans, a sua filha caçula, se não me engano, certo? E ela também não mora aqui no Brasil, mora? Não mora. Ela se descobriu trans há 3 anos, ela mora em Los Angeles há 5. Ela foi fazer a universidade lá e ela ia ficar 3 anos e meio, mas ela fez um upgrade dentro da universidade de artes para science e aí teve que ficar mais alguns semestres. Os americanos são tão vivos que eles agora inventaram semestre de 4 meses. Eles mudaram a palavra por termo. Formester. São 3 por ano. Você tem que pagar 3 terms por ano. São 4 meses. Uma semana de férias. Ela se formou agora, faz uma semana. Eu estou muito feliz, porque era um curso muito caro e mantê-la em Los Angeles era muito caro. Foi difícil, tive que trabalhar muito, me apertar muito, abrir mão de muita coisa, mas o último filho, e ela é muito boa no que ela faz. Tanto que há 4 meses, antes de se formar, ela fez algumas entrevistas, ela foi empregada por um estúdio de Seattle chamado Probably Monsters, e antes dela começar a trabalhar, esse estúdio foi comprado pela PlayStation, Sony, e ela começou a trabalhar agora, ontem. Uau. O primeiro emprego já é na Sony, está fazendo um jogo chamado Concord, que já foi pré-lançado, para a PlayStation. Ela está fazendo cenário. Desenha muito bem, escreve bem, e para mim é bom que ela fique fora, entendeu? Ainda mais Los Angeles, que é uma cidade extremamente gay-friendly. Sim. Pois é, era isso que eu ia te perguntar em relação aos direitos humanos aqui no Brasil, né? Se para você você se sente mais seguro ela morando lá, ou você vê condições, ou num futuro próximo, melhores condições para que ela volte a morar aqui no Brasil? É uma coisa difícil de te responder, viu? Porque as notícias, o feminicídio no Brasil está aumentando de uma maneira completamente absurda. Se você for ver a transfobia também está aumentando muito. Ela tem 1,80 m, é impossível
você não vê que ela é trans. E eu tenho muito medo de acontecer alguma coisa. Eu realmente eu fico com medo quando ela está aqui no Brasil. Durante a pandemia teve, e eu ficava preocupado e ficava controlando onde ela estava e tal. Mas eu acho que é uma preocupação justa, sabe? Até tenho medo de polícia também. Sei lá. Por sorte, ela foi para Los Angeles antes de acontecer isso. Sim. E arrumou um emprego lá e tal, e está trabalhando lá, não tem perspectiva de voltar, tem 4 anos de visto pela faculdade, né, aquele visto de trabalho que a faculdade dá. A empresa já está indo atrás de green card, e ela está tendo uma relação já há 2 anos. Eu acho que a possibilidade de vir no Brasil é muito, muito pequena. Tá. Ô Zé, e sobre o nosso atual contexto sociopolítico aí, com essas acusações que pesam contra o Bolsonaro, o que você acha, cara? Esse cara, ele vai puxar a cana, não vai? Quando isso acontece? Eu sou viciado em notícia, né? Quando eu não estou gravando, e lá também na Globo a gente espera muito, eu estou sempre vendo, realmente o escritor, quem escreve a história do Brasil, o cara tem uma... O roteirista Brasilis. Agora é um tera do Vacef. Dos 4 celulares, é muita coisa. 1 terabyte? Deve ter vídeo pra caramba. 1 tera, bicho, é muita coisa. Imagina que vai render isso aí. Em casa. Eu tenho 1 tera, uma torrezinha de 1 tera. Faz uns 10 anos, ainda não consegui chegar no fim, não. 1 tera é coisa pra caramba. Tudo bem, eu não fico gravando vídeo, não costumo gravar vídeo na rua. Eu odeio quando me pedem, me faz um vídeo, ou algum amigo quer divulgar uma peça, me faz um vídeo. Eu odeio gravar vídeo, eu não sei segurar o celular, é uma coisa... Vídeo para mim é trabalho, tem um câmera que me grava, eu falo. Se eu falo isso, vamos fazer uma live, você arruma tudo bonitinho e eu falo. Mas eu fazer vídeo eu não curto muito. Mas é de 1 tera, bicho. Tava o Chico Sá falando, deve ter, um deles lá na Notícias, tava dizendo isso, 1 tera deve ter muito vídeo. Muita coisa e mesmo. O Chico Sá falou assim, quero ver isso. E o Cacai falou, não é público, daqui a pouco a gente vai ver. Ô Zé, e nesse caso, ele já está inelegível, ao que tudo indica, ele pode ser preso em algum momento, talvez não no curto prazo, mas talvez daqui 6 meses, 1 ano, isso pode ser que aconteça. O que você vê, cara, acompanhando a vida do país de perto, como você acompanha? Você acha que esse espólio bolsonarista sobra mais na mão do Tarcísio, sobra mais na mão da Michelle? Como é que você sente a linha sucessória aí da extrema-direita, cara? Tá muito difícil, isso ainda não está definido, né? Ainda falta 3 anos e pouco para a eleição. Eu acho que a eleição para prefeito vai dar uma clareada, eu acho que vai clarear um pouco, mas eu acho que os movimentos políticos do Lula, né? Hoje está se dizendo que a governadora de Pernambuco talvez venha para o seio do governo, e aí não vai ter nenhum governador de oposição no Nordeste. Quer dizer, o Lula está conseguindo cooptar muitos políticos que estavam relutantes e tal, e eu acho que esse destroçamento do Bolsonaro ajuda muito. Ninguém quer ficar ao lado de uma âncora, né? Ele está afundando, a olhos vistos. Eu acho que o Cacai estava dizendo que ele tem 3 ou 4 processos que certamente ele será condenado, porque já tem provas. Eles são muito burros, né? A nossa sorte eu acho que a sorte do povo brasileiro é que a extrema-direita brasileira é muito burra. Você vê hoje o tenente-coronel Lavande, que descobriram no celular dele, ele exaltando a ditadura. O cara foi vice-chefe do Comando Geral do Exército. Quer dizer, agora o Exército vai lá na CPI tentando botar panos quentes. O problema é o seguinte, é claro que tem que ser nomeado, tem que ser julgado e condenado 1 por 1. Nós não podemos condenar o Exército como um todo, isso não existe. O Exército não pertence aos militares, o Exército pertence ao povo brasileiro. Você não pode condenar o Exército inteiro. Mas eu acho que essa movimentação dos militares que houve nesse final de semana aí, na CPI e tal, eu acho que é uma coisa meio... Hoje
o comandante-geral do Exército, diz que não conseguiu expulsar um tenente estuprador e nenhum sargento preso em flagrante com o tráfico de drogas. Eles não conseguem expulsar militar do Exército. Isso é um negócio de doido. Totalmente. Isso é um negócio de doido. Aquela história da pensão, uma morte falsa, que é para quando o cara morreu na guerra e não descobre o corpo. A base da lei é essa. Se cria uma morte por dedução. O cara saiu na batalha e não voltou, não aparece, o soldado está morto. Então, para a família não ficar desabrigada, tem essa morte presumida. E agora eles estão usando isso para quem é expulso do Exército. Eu não sei como esse cara conseguiu ser expulso, esse que está preso. Esqueci o nome dele, um desses que está preso, a mulher recebe a pensão. Ailton. É o Ailton. Ailton. Uhum. Exatamente. E dizem que o Cid também, se for expulso, a esposa também. Viu, Zé? Dizem que o Cid também, se for expulso, a esposa vai continuar recebendo. Exatamente. Não parou por aí a história, exatamente. É igual o juiz, né? Que a pena maior é ele se aposentar com 100% dos rendimentos. Quer dizer, o Brasil não é para principiantes. Cara, quando eu penso nas dificuldades que a gente tem, esses problemas que a gente tem, em 2023, a gente tem que... o Lula é uma pessoa, é um ser humano de muita força, porque para aguentar isso tudo, né? Ele podia ir curtir a vida dele com a Janja, e ele resolve assumir. E olha que se não fosse ele, a gente estava ferrado, porque realmente era a única pessoa, a gente ganhou por muito pouco. Muita gente fala, não, a gente ganhou por muito, é que eles roubaram, tal. Teve a Polícia Federal rodoviária que não deixava. Aqui na Ponte Rio-Niterói foi uma vergonha. A Avenida Brasil tinha caminhão do Exército parado no meio, como se tivesse quebrado no meio da pista. Um condicionamento horrível. E depois eu soube que eles realmente não queriam deixar que o pessoal fosse em Niterói votar, porque Niterói o Lula tinha muito voto e tal. Então, a gente ganhou, por muito pouco, mas ganhou. E eu acho que a única pessoa que podia ganhar era o Lula. E sorte nossa que ele teve essa vontade. E sorte nossa que ele está com vontade, me parece. Eu jantei com ele na quinta-feira passada. Eu acho que ele vai topar uma reeleição por um desafio histórico. Opa, então vamos lá. Vamos ter que te perguntar disso. Não, eu misturei os assuntos. Ele não me disse nada disso, mas eu acho que... Eu, quando eu vi o Lula, eu cheguei cedo, eu dei um abraço nele e falei, olha, obrigado, meu querido, por ter trazido a felicidade de volta ao povo brasileiro. Uhum. E ele ficou assustado, falou, porra, ô Zé Lebrão, que isso? E aí a gente se abraçou e tal. Mas é que realmente, quando eu olhei ele pela primeira vez, depois, a última vez que eu tinha visto ele foi foi no Municipal, mas foi sem falar. Foi lá no dia que ele foi eleito. E foi muito engraçado, cara. Eu estava louco. Depois que eu comecei a viajar, morar fora do Brasil, eu voltei a fumar essa porcaria aqui, que é um tabaquinho. Que na Europa toda mulher fuma essa desgraça. E eu faço 1 ou 2 cigarrinhos e fumo 2, 3 no máximo. Mas por que eu falei do cigarrinho, eu não sei. Mas, enfim, eu acho que o Lula está com muito tesão, ele está com muita vontade. Eu acho que eu acho que daqui a 3 anos e meio ele ainda não fez tudo o que ele queria. Você viu o Lula lá fora, como é que foi? Aquele dia, dos BRICS, que língua ele estava falando? Minha mulher perguntou. Que língua ele estava falando? O russo estava atrás dele lá, o ministro das Relações Exteriores, esqueci o nome do russo. Mas os outros 3 estavam na frente dele, né? O Lavrov, né? Mas o indiano estava na frente dele, o sul-africano. Tinha uma senhora mais afastada, eu falei, de repente é uma tradutora que ia traduzindo tudo, porque a impressão que eles estavam conversando normalmente. Ali cada um fala uma língua. Tudo bem, o indiano não deve falar inglês. O sul-africano fala inglês, o russo acho que não. Mas era que diferença o Bolsonaro conversando com o garçom, né? Que loucura, né, Zé? Lembra aquela... Nossa Senhora. Ele completamente deslocado ali. Né? E quando ele quis vender a Amazônia pro... Al Gore. Al Gore. O próprio Al Gore diz, eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Eu sou muito amigo do Alfredo Sirkis, disse Al Gore.
E o Bolsonaro falou, não, estivemos em lados opostos. Tal. Horrível. E Zé, aproveitando que você esteve com o presidente Lula, queria um pouco da sua impressão de como é que está o presidente. Hoje eu estava lendo uma reportagem que botava uma pressão muito grande no governo. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Apetite é um ótimo sinal. É um bom sinal. É que hoje a Janja já estava no encontro com influencers aqui no Rio, ela não tinha chegado ainda, ele chegou antes dela. E ele estava com fome. Foi um dia que ele estava com todos os ministros aqui no Rio, porque no dia seguinte ele ia lançar o PAC. Teatro Municipal. E aí o Paes fez um jantar para ele e convidou alguns amigos e tal, e foi muito agradável. Eu achei que ele está muito bem. Ele está muito bem. Está muito bem. Eu acho que ele tem noção do papel que ele representa. Eu acho que por isso que ele não vai se furtar a ser reeleito. Eu levo fé que ele vai topar. Ele está muito jovem. Nós temos a mesma idade, né? 77. Uhum. Quando eu vejo idosa de 60 anos atropelada, eu falei, gente, idosa de 60 anos. Então você encontrou com ele um dia antes dele dizer poucas e boas, na face, na cara do governador do Rio de Janeiro, né? Do Cláudio Castro. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia? Foi no mesmo dia. Não foi no dia do PAC. Foi no dia que ele assinou a história do Galeão. E aí teve aquele palco que ele falou na cara do governador. O governador também estava lá. O Castro também estava. Estava. Uhum. E sabe por que eu te perguntei sobre o presidente Lula, Zé? Porque eu estava lendo uma reportagem hoje, se não me engano, da Carta Capital, que jogava uma pressão muito grande no governo, né? Dizendo que esses 4 anos aí que a gente está vivendo, eles são cruciais, que a retomada da extrema-direita dependia do resultado desses 4 anos. Né? Então, botando uma pressão muito grande que tinha que dar certo, senão seria munição para a extrema-direita. E eu queria, por isso que eu te perguntei como é que está o presidente Lula, porque a impressão que eu tive dessa reportagem foi que, nossa, precisamos resolver o mundo, né? Porque senão estamos dando munição para o outro lado, quer dizer, uma situação um pouco desconfortável, né? A gente sabe que as coisas também não são assim para o dia seguinte, né? Mas ele não para, gente. A cada dia ele assina um decreto. Se você for ver o que o governo fez agora, é muita coisa. É muita coisa. O governo já fez muita coisa. Eu acho que a melhoria do povo brasileiro, a economia está bombando. Não está bombando ainda, mas está começando a crescer. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer um bom governo. Com esse congresso que nós temos aí, ele está fazendo um milagre, viu? Pois é, isso preocupa, né? Congresso, Campos Neto, militares, Arthur Lira, exato. Eu acho que uma coisa que o Lula está fazendo muito bem é que ele está passando direto com essa história dos militares, né? Diz que outro dia ele convidou os 3 ministros militares para comer bolinho de bacalhau lá no Palácio. Tem que fazer, né? Tem que fazer um certo jogo diplomático, né? E o Lula, eu acho que o Lula, a diferença da Dilma e do Lula era aquele uisquinho depois das 10 da noite. Sabe, quando acabou de trabalhar e se reúne, começa a falar e conversa e leva lá para o outro palácio e faz o churrasquinho e conversa fora do terno e gravata, sabe? Eu acho que o Lula tem esse jogo de cintura que é característico dele. É muito brasileiro isso também, né? De você resolver coisas no bate-papo e tal. Eu acho que o Juscelino, quando eu fiz o Juscelino, eu fiz no teatro e no cinema, eu li muito sobre o Juscelino e diziam, se você quiser odiar o Juscelino, mantenha 50 metros dele, porque a hora que ele sorrir e fechar os olhinhos, ferrou. Eu acho que é a mesma coisa. O Lula, quando ele te vê, ele te abraça, ele te beija. Ele é sedutor, né, Zé? Carismático, ele é sedutor. E ele te ouve com uma atenção, você fica até meio inibido. Gente, esse cara está me ouvindo com essa atenção, deixa eu falar coisa importante aqui. Mas eu conversei com o Lula mais assim sobre o Frei Beto, as minhas idas a Cuba, o filme que nós vamos fazer lá. Eu convidei ele para assistir antes que eu me esqueça.
Aliás, queria convidar vocês e o pessoal que está nos vendo, está bombando na Netflix. A gente esperou 2 anos para lançar esse filme, faz 6 anos que a gente filmou. Quando a gente lançou, porque a lei da tela não funciona no Brasil, não tinha cinema, quando a gente conseguiu estrear o filme, foi na greve dos caminhoneiros, aquela maior, que não tinha gasolina, ninguém foi ao cinema. A gente foi a 32 festivais internacionais. Eu ganhei vários prêmios de melhor ator, inclusive na Índia, e olha que a Índia entende de cinema, né? Eles têm lá o Bollywood, a maior produtora de cinema do mundo. E num maior festival de cinema do mundo, chamado Golden Rooster and a Hundred Flowers. Os chineses têm esses nomes engraçados. Eu ganhei também o prêmio de melhor ator, ao lado de Juliette Binoche. Foi uma honra imensa. É o maior festival de cinema do mundo. Mas aqui no Brasil ninguém sabe. Mas agora o filme entrou na Netflix e está bombando. Eu tenho recebido muita mensagem, inclusive uma que me deixou extremamente emocionado, da Clara Antes, que tinha acabado de ver o filme e na hora ela me mandou uma mensagem de áudio. A Clara Antes foi secretária executiva do Lula há anos, diretora do Instituto Lula, uma intelectual brilhante, uma pessoa maravilhosa. Eu fiquei muito comovido com o que ela falou do filme. O filme é sobre Alzheimer. O primeiro crítico que viu no festival em São Paulo, há 5, 6 anos, ele falou que era um filme de serviço. Ele diz assim, quem tem pai e mãe, ou avô e avó, tem que ver esse filme. E vai prestar um serviço, é um filme de serviço. Você vai rir, você vai chorar, mas é um filme de serviço. Ele clareia muito a situação a respeito da relação de filhos com pais com essas doenças, Alzheimer ou Parkinson, essas coisas que tá. Antes que eu me esqueça, Zé. Chama-se Antes que eu me esqueça, é a direção do Thiago Laraquian, o Danton Mello também está perfeito como um dos filhos. Sei. Tem Maria Lima, é um elenco maravilhoso. E está na Netflix, é muito legal e eu gostaria que vocês vissem. Tem um filme do Anthony Hopkins, né, que é O Meu Pai, que trabalha com essa temática também, que é fortíssima, extremamente comovente. O nosso anterior, O Meu Pai, é uma peça, né? Foi feito como uma peça. Ah, ok. Eu acho que quem está fazendo essa peça, eu acho que é o Fulvio Stefanini, estava fazendo em São Paulo. Está em cartaz com essa? Entendi. Boa. Teve, pelo menos. Era uma peça de teatro que foi adaptada. Eu acho que no Brasil se fala muito pouco de coroas, né? Tem muito pouco personagem. Você vê lá fora, tem um monte de filme, né? Tem o método Kempinski, tem um monte. Eu acabei de ver uma série espanhola maravilhosa, Desculpe a Doença, Excusa da Moléstia, Desculpe o Incômodo. Em português perde o duplo sentido, porque moléstia pode ser do verbo te molestar, importunar, como pode ser doença, né? Claro. Então, Desculpe a Moléstia, em português perdeu um pouco, mas é uma série maravilhosa, meia hora cada capítulo, 2 amigos e tal. E o nosso filme que a gente vai fazer em Cuba, que se chama Dos Gardenias, é exatamente isso, 2 amigos, um de esquerda, um de direita, que resolvem ir para Cuba pelo amor ao charuto. E lá acontece coisas. A gente quer filmar tudo lá em Cuba, com atores cubanos, só nós 2 de brasileiros, uma equipe mista, e vamos ver se em meados do ano que vem a gente filma. Que legal, aproveitando que a gente está falando de cultura. Comédia romântica. Muito bom, e Unidas pelo Charuto, é isso, né? Pelo charuto cubano. Vai ser legal. E aí o cara, o de direita é pobre, é um fotógrafo desempregado, e o de esquerda é um intelectual, bilionário, herdeiro de indústrias e tal, e ele sustenta o vício dos 2 em charuto. E aí tem outras coisas por trás que a gente vai descobrindo aos poucos, durante esses 50 anos de amizade desses 2 velhos, que num país comunista acabam encontrando um outro tipo de amizade, uma amizade que não tem nada a ver com sexo, mas uma amizade extremamente profunda, que vai além das diferenças políticas. Que legal. Minha viagem a Cuba foi uma das viagens mais loucas que eu fiz na vida. Assim, eu sempre falo com meus amigos que quando você vai para Cuba, você precisa pelo menos de 3 dias para entender o lugar que você está. Assim, 3 dias você precisa só para entender, porque
é muito sorriso, né? É muito sorriso, as pessoas sorriem muito, com uma realidade que é muito dura, né? Então, você vê muitas cores, mas você também fica assustada com aquela situação toda, né? Você conversa sobre tudo com todo mundo, né? Mas você fica chocado com a realidade, e aí a primeira pergunta que vem é: o que é que eu preciso realmente para viver, sabe? Assim, acho que a minha pergunta, se eu trouxer uma pergunta da minha viagem de Cuba, é essa. O que eles eu estão vivendo um momento agora, eles estão vivendo talvez o pior momento da história de Cuba. A situação está muito pior do que a situação especial que eles diziam, né? Especial período especial. Período especial, eles estão muito piores. A situação, o bloqueio está cada vez mais rígido. Antigamente, o navio que parava em Cuba não podia ir para os Estados Unidos, agora não é só um navio, são todos os navios da companhia. Então, nem cruzeiro mais vai. Os espanhóis tinham um cruzeiro que ia lá. Então, nós não vamos para os Estados Unidos, reserva um que vai para Cuba e o resto do Caribe, agora nem isso pode. Então, nem cruzeiro mais tem em Cuba, né? E ao mesmo tempo, você entra na TripAdvisor, diz que o maior destination até dezembro vai ser Havana, o destino turístico mais... E eles estão guardando gasolina para o turismo, né? Agora, realmente, eles estão passando por um momento extremamente difícil. Eu fui lá já 2 vezes esse ano com o Frei Beto e tal. O Frei Beto é o 4º revolucionário em Cuba, é conhecidíssimo na rua. Eu também sou, é muito louco eu e o Frei Beto andando juntos pelas ruas de Cuba, para tudo. Porque o Frei Beto é adorado, ele mudou a Constituição cubana, né? Com aquelas conversas sobre religião que ele teve com o Fidel. E eles me dizem que eu passo uma novela sim, uma novela não, uma novela sim, uma novela não. É muito bom, é muito bom. Ô Zé, e sobre isso, como é que tá, cara? Você tá trabalhando em alguma outra novela? Você pretende fazer novela? Tá trabalhando? Estou fazendo Guerreiros do Sol, do Jorge Moura, que é o mesmo autor de Onde Nascem os Fortes, Amores Roubados. É um escritor maravilhoso, fez filmes geniais. Era a série que o José Villamarim dirigia praticamente todo ano na Globo, o Rebu, O Canto da Sereia. Agora ele escreveu uma série que vai chamar Novela, 45 capítulos, chamada Guerreiros do Sol, sobre o cangaço. Se passa em 1920 e 1930. É uma minissérie extremamente muito bem escrita, ele é gênio, e muito bem dirigida pelo Papinha, né, que voltou para a Globo para fazer. E eu estou fora da Globo, mas em 3 anos que eu não tenho contato com a Globo, já estou no meu 3º produto. Quer dizer, não mudou muita coisa. Continuo trabalhando, continuo sendo solicitado a trabalhar como se eu tivesse contratado. E, para mim, sabe, eu adoro representar. Eu acho que eu não me vejo aposentado. Eu adoro o dia a dia lá na Globo, sabe? Também gosto de outro filme, de outra emissora, se tiver aqui também. Não é o físico, né? É a relação com um colega, né? Elenco em russo, sempre ouvi dizer isso. Elenco em russo é a mesma palavra de coletivo, né? O nosso trabalho sempre é coletivo, né? Mesmo quando você faz um monólogo, tem o diretor, tem o autor, tem o eletricista, tem toda uma equipe por trás. Eu fiz um monólogo e a gente viajava em 7. Então, a nossa arte é uma arte coletiva, por essência. E eu, como um bom geminiano, ascendente Lua em Peixes, eu preciso do coletivo para sobreviver. Eu não consigo fazer nada sozinho. É isso aí. Só para finalizar, Zé, temos aí a ministra, né, da Cultura, Margareth Menezes. A gente sabe que, né, nos últimos anos aí houve destruíram a cultura no Brasil, né? A gente sabe que temos que reconstruir muita coisa. Queria saber de você como é que está nesse momento a cultura, né? Eu sei que, enfim, tem um governo novo aí há pouco tempo, 6 meses, mas você já sente aí que a classe cultural, que os artistas já conseguem vislumbrar aí? Se sente um alívio muito grande. Os teatros estão lotando. Os teatros estão lotando. Em Rio e São Paulo, está todo mundo muito feliz, as casas estão cheias, está todo mundo produzindo peças muito diversificadas. Existem atores explodindo, como o menino que fez Macaco, uma outra menina, uma outra que tem uma peça trans, uma outra que tem uma peça antimisógina, que é genial.
e ao mesmo tempo se produz Broadway, se produz Shakespeare e muito texto brasileiro. Eu acho que a cultura nunca teve, por ter ficado parada há 4 anos, nós nunca tivemos tanto dinheiro no Ministério da Cultura. E depois veio a lei Luiz Gustavo e mais Aldir Blanc, não é? E juntou-se com a verba que o Ministério já tinha. Eu acho que nós vamos passar por um momento muito auspicioso na cultura brasileira. Eu tenho fé. Eu acho que a gente já respira isso. O mercado do audiovisual também está muito aquecido. Eu acho que muito em função das empresas internacionais, mas também tem muito projeto de cinema, viu? Eu acho que nesses anos a gente vai filmar bastante. Que bom. Ficamos felizes aqui, para quem gosta de cultura. Uau, que falta faz na nossa vida refletir e ver coisas bonitas. A gente estava discutindo essa história. Se não fosse a cultura, o nosso blackout, o nosso... Como é que chamava aquilo quando a gente é obrigado a ficar preso em casa? Falava em inglês? Lockdown. Por causa da pandemia? O lockdown. Eu acho que o que segurou o lockdown foi a música, foram as séries, foram os filmes, a literatura, a arte, né? E as pessoas metendo o pau na cultura e ouvindo música o dia inteiro. Aí é jogo duro. Aí é dose. Sai, Mário Frias, vai pra lá. É isso. Zé, muito obrigada. Obrigado, querido. Foi um prazer bater foi esse demais, papo cara. Dá um beijo aí na galera. E estou muito feliz aí com o sucesso de vocês. Obrigada. Obrigado, Zé. Um beijo enorme, sua esposa querido. Também. Valeu, tchau, um beijo. Tchau. Que gostoso, né? Muito. Ele é uma simpatia, extremamente muito inteligente. É sempre muito bom conversar com o Zé de Abreu. E viva a cultura. É isso. Ela voltou. É isso aí. Vamos lembrar da programação que começa amanhã, às 7 da manhã, com Leandro Demore e o seu Desperta. Olha o Demore aqui já na nossa tela. E logo depois do Desperta ICL, tem ICL Notícias, primeira edição, com esse trio aí, ó, trio arrepio. Vivian Mesquita, Eduardo Moreira e também o William De Luca. Vai, amanhã sou eu. Amanhã não vai estar o Edu, amanhã eu vou estar com a Vivi e com o De Luca. Então tá, trouxe o sleeping bag? Vai dormir aí, já né? Vou ficar direto. Já fica aí direto. E olha só, aula aberta e online com Marilena Chauí no dia 30 de agosto, às 8 horas da noite. Para se inscrever é icl.com.br/sinapse. É isso aí. Fechou? Fechou. Amanhã a gente se encontra, hein? Às 7h30, para mais uma entrevista aqui no Sinapse ICL. É isso aí, Rô. Beijo! Beijo, Boa gente. noite, Fiquem bem. amanhã. Tchau. Dá uma olhada se isso não é curioso. Em 2023, o mundo inteiro super interessado em inteligência artificial, as pessoas desenvolvendo novas tecnologias. E um dos temas mais demandados ainda em todas as universidades do mundo é filosofia. O mesmo que acontecia há milhares de anos. O que será que a filosofia tem que tanto encanta, que tanto desperta essa curiosidade? No dia 31 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Marilena Chauí, uma das maiores professoras do nosso país, uma das maiores intelectuais do nosso tempo, vai dar uma aula incrível. Para que filosofia? Se você quiser participar gratuitamente dessa aula, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscrever. É muito rápido, 5 segundos você já está inscrito. Se inscreve agora gratuitamente, chame seus amigos e amigas para participar também e não vamos perder essa aula incrível dessa grande professora que o nosso país tem. Até lá!